Sobre língua portuguesa, tá? Onde a gente vai iniciar a unidade 7 da apostila número 3. Quem se comunica, descomplica. Iniciamos lá na página 7 falando sobre um conto, né? Nós temos lá uma história onde se inicia quando fiz 7 anos. Tá? Então nós temos lá o conto, que é o texto, tá? O texto está lá, ó. E aqui as questões referentes ao texto, a proposta das atividades, tá? Lembrando que nós sabemos que o conto, ele está se referindo a algo que está contando, como se estivesse narrando, né, uma história, tá? Então, na página 7, aí está se perguntando aqui lá na página 8, quais são os personagens que aparecem na primeira parte do conto? Para eu poder responder, eu tenho que fazer a leitura e a interpretação do que eu entendi sobre o que ele está dizendo, tá? Então, quais são os personagens? Os personagens são o avô e o narrador, né? Só que também ele participa da história, porque ele está contando, tá? Então, o narrador também é um personagem, porque ele está, além de estar narrando, ele também está participando. Então, ele também é considerado um personagem. O narrador desse conto participa ou não dessa história? Transcreva um trecho que justifique a sua resposta. Então, lá no texto, lá em cima, que fala, inicia falando sobre o conto, né, sobre a história ali. Ele está perguntando se ele participa. Ele participa sim, porque ele está narrando e está participando da história. Então, eu tenho que achar a parte do texto lá em cima, onde eu vou conseguir justificar essa minha resposta como sim, tá? Então, a resposta seria, era lá na oficina que ele ia encontrar. Qualquer exemplo do uso da primeira pessoa do discurso justifica o narrador. Então, a primeira pessoa, ele já está dizendo, né? Era lá, eles na oficina que ia encontrá-lo. Ó, aqui o pronome da primeira pessoa, encontrá-lo, quer dizer que estava lá, tá? Aí nós temos uma outra questão, olha lá. Aí está perguntando assim, quanto mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, a primeira em nossa cidade, com ela criando uma família de 8 filhos. O que quer dizer essa expressão destacada? Ele quer dizer o quê? Que o avô, no caso, quer dizer que o avô do narrador sustentou sua família de 8 filhos com o que lucrava na loja. Ele sustentou toda a sua família ali, né, com o avô, os seus 8 filhos na história, que ele lucrou com a venda do produto que era da sua loja de eletrodomésticos. Tá? Aí nós temos lá outra questão, nessa primeira parte do conto, o narrador apresenta seu avô, o que é o tema principal da narrativa. Então ele tem que transcrever o texto, o que descreve a característica do personagem, tá? Qual seria a característica do personagem? Poucas palavras, sempre poucas palavras, tá? Seria a resposta correta. Aí nós temos lá, leia outro trecho do conto, nós temos lá o outro trecho do conto, na página 8, nós temos lá, né, vocês vão fazer a leitura, nós temos lá, com certeza vocês já devem ter feito essa leitura, né? Nós temos lá então, na página 9, onde fala ali o conto, continua, né? Aqui são as palavras, o significado das palavras, tá? Que é o vocabulário. Aí nós temos lá na página 9 a continuação das atividades referente ao texto que se trata sobre o conto. Então, o convite. Que convite o narrador foi fazer ao seu avô?
convite que o narrador fez. Ele foi convidar ele para uma festa de aniversário de 7 anos. O avô aceitou o convite? Não. Então eu tenho que copiar um trecho que justifique a minha resposta não, tá? Então seria, mas disse que não poderia ir e que não se reparasse. Que não era para reparar que ele não iria. Né? Então já está dizendo ali no texto. Aí na questão, nós temos um outro trecho ali do texto, onde eu tenho que fazer a resposta. Sempre quando eu tenho um texto que eu tenho que fazer uma leitura e a interpretação daquilo que eu estou lendo, eu tenho que ter muito cuidado. Se eu tiver dúvida com as questões e não estiver entendendo, eu tenho que voltar lá no texto para refazer essa leitura. Nem que eu tenha que ler 2, 3, 4 vezes, não importa. O importante é vocês lerem o texto para poder entendê-lo, o que ele está se referindo, para poder responder as questões corretamente nas atividades propostas da apostila. Bom? Então, o que significa a palavra destacada no trecho? Se você precisar, pode consultar o dicionário, tá? Então, significa o quê? Vinda, chegada, né? Porque segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso, né? Por quê? Porque elas foram substituídas pelas embalagens plásticas, tá? Em sua opinião, quando fala-se, se trata-se de em sua opinião, quer dizer, é a nossa opinião referente dentro daquela proposta do texto. Né? Então, eu tenho que ter cuidado quando eu vou fazer uma questão dessa, quando está falando em sua opinião. Porque, por mais que eu coloque a minha opinião dentro daquela resposta, mas ela tem que estar dentro do contexto que se refere ao texto. Ok? Então lá, em sua opinião, por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho que parecia mais antigo? Então, aqui como é uma resposta pessoal, porém dentro do contexto, pode ter várias formas de eu colocar ali, tá? Uma delas é que o objeto, ele foi guardado por muito tempo, né? Por isso que ele estava ali guardado, né? Como se fosse embaixo de um outro papel, de um outro embrulho, ok? Aí nós temos lá a outra proposta, aonde eu teria que circular o objeto embrulhado num pacote que o menino recebeu de seu avô, né? E o objeto correto era a bússola, tá? Nós temos a bússola, o relógio e o cronômetro. Então a resposta seria a bússola. E você sabe explicar para que serve uma bússola? Para que serve uma bússola? Nós aprendemos isso na geografia. É para nos orientar, né, a nossa localização. Esse usado, né, para você se localizar, né, onde você se encontra. Sul, norte, leste, oeste. Então, a tua localização, ele vai demonstrar, ó, aqui, ó, norte e sul. Ele vai mostrar, né, mostrar ali aonde você se encontra. É uma orientação para onde você vai. Aí nós temos lá mais um trecho do conto, tá? Lá na proposta da página 11, porque a nossa atividade portuguesa, ela vai tendo os textos, o conto, a história vai continuando, só que cada página da história é a leitura e interpretação. Por isso que eu tenho que ter muito atento à leitura. Se eu estiver dúvida, eu tenho que retomar a leitura lá do texto, ok? Aí nós temos lá outro trecho. Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não o escutei, sentindo uma dor que subia devagarzinho do fundo do peito e ia tomando conta de tudo o que o meu ser, né? Lembra que nós trabalhamos pronomes lá no segundo trimestre? Então ele vai dar uma retomada aqui novamente, ok?
Lembrando de um pronome pessoal, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Então, o pronome ele se refere a que personagem da história? Ele dentro do texto, né? Ele se refere a quê? Ao pai do menino, tá? Porque o menino quase não escutou a explicação, ele não conseguia se concentrar na explicação porque ele começou a se sentir mal, tá? Referente ao texto ali. Em sua opinião, novamente, em sua opinião, qual era o sentido que tomava conta do menino naquele momento? Ele estava se sentindo angústia? Ele estava se sentindo com saudade, com raiva ou com tristeza, né? Se a gente prestar atenção, né, da atividade e refletir sobre as próprias reações com base no sentimento descrito do personagem, a gente pode pensar qual seria a importância mais, vamos dizer assim, socioemocionais, né? Durante aquela leitura daquele texto. O que ele estava sentindo? Era angústia? Era saudade? Era raiva? Era tristeza? Aí fica uma questão que vocês podem refletir sobre isso daqui, falando sobre o texto, né? O porquê? Raiva? Eu acredito que não, né? Tristeza? Também não. Talvez uma saudade, né? Porque, né? E uma angústia devido àquela saudade, porque a gente fica com aquela angústia, né? Devido à saudade de algo, tá? Aí nós temos lá, qual foi a vontade do menino ao descobrir que a bússola não funcionava? Né? Qual foi a vontade? Ele sentiu vontade do quê? De atirar na rua para que se espatifasse e fosse esmagada pelos carros. Né? Então, seria um sentimento de raiva, né? Porque ele queria que funcionasse, certo? E você, o que faria se estivesse no lugar desse personagem? Olha, a resposta pessoal. O que é a nossa reação? Né? Cada um tem uma reação. Conforme a situação que a gente passa no dia a dia, cada um tem uma reação, né? Então, qual seria a minha reação no momento? Qual seria a reação de cada um de vocês? Né? Se recebesse aquele presente e não funcionasse. Então, fica aí a resposta de vocês. E antes de ler a última parte do conto, releia os trechos das páginas anteriores, que vocês já leram lá em cima, e escreva com suas palavras como você imagina o final da história. Quer dizer, antes de vocês conhecerem lá o final da história, que está nas próximas páginas seguintes, vocês podem colocar aqui um resumo, na opinião de vocês, qual seria, em base de tudo que vocês já viram, qual seria o resumo dessa história. O que aconteceria lá no final, o que você pensaria, como você faria, né? O que você entendeu, o que você imaginou. Então dá para fazer um montante aí e colocar aqui com as suas próprias palavras, tá? Quando a gente fala com as suas próprias palavras, é você escrevendo como se você estivesse dentro da história e você estivesse sentindo tudo aquilo que o menino sentiu, ok? Aí temos lá então a outra parte do texto do conto, né? Que ele está na página 13. E a proposta seguinte da atividade, olha lá. Olha lá. Então, ó. Depois, fiquei observando um pouco e aí peguei o tamborete e pus no lugar onde eu sempre me sentava. Acho que ele vai entender, pensei. O que o menino imaginava que o avô entenderia? Por que ele imaginou isso? Né? O menino concluiu o quê? Que se colocasse o tamborete aonde ele sempre colocava, seu avô entenderia que ele estaria lá enquanto ele dormia. Né? Seria a resposta. E por que entre todos os presentes novos, interessantes, aos caros, o narrador guardou apenas a bússola estragada? Por que ele guardou apenas a bússola estragada? Né? Olha lá. Por que ele guardou? Né? Um objeto que era inútil, uma vez que não funcionava, não servia para brincar, né? Por quê?
Porque tinha um valor afetivo para o menino, pois foi dado pelo avô. Nós temos, com certeza, cada um de vocês deve ter dentro das suas casas, até a própria família, algo que a gente guarda como um objeto de um valor sentimental, né? Existem N objetos, né? São várias coisas que a gente pode colocar como objeto, né? Até o próprio brinquedo que vocês têm ganhado e vocês não querem se desfazer dele, porque por mais que ele não esteja funcionando, mas é uma coisa que você tem muito carinho por aquilo, então você acaba ficando com ele. Então seria a mesma coisa assim, e um objeto que lembra seu avô, né? Não está funcionando, mas é o meu avô. Né? Dentro do conto ele dizia isso. Aí na outra proposta, lá o conto, o narrador, quando fiz 7 anos em uma criança ou um adulto? Mas quando eu fiz 7 anos? Né? Quando eu fiz? O narrador, ele é um adulto, porque quando ele fez, né? Então ele já fez, então ele é um adulto e as suas memórias da infância. Então, se vocês prestarem atenção, quando se refere, quando fiz 7 anos, é uma criança, um adulto, ele já cresceu, ele já passou por aquilo, né? Então é uma referência, tá? Os anos se passaram, no próprio texto está escrito lá nos últimos parágrafos, né? Os anos se passaram, cresci, fiquei moço, casei e tive filhos. Então, quando eu era criança, né? Eu já não sou mais. Tanto é que casei e tive filhos, tá? No texto. O texto que você acabou de ler é um conto. O que é um conto? Tá? Um conto é uma narrativa curta. Esse gênero geralmente apresenta uma história inventada, com poucos personagens e que acontece em um determinado período do tempo. Né? Acontece durante um dia ou um local, tá? Então, esse seria referente ao conto, ok? Aí nós temos lá a proposta na página 15, falando sobre o discurso direto ou indireto, tá? Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando e sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que, com uma bússola perfeita, não aconteceria aquilo, a agulha se movia por magnetismo. Nesse trecho, as palavras do narrador ou do personagem? Se ele está contando, ele explicou, ele está contando, ele está narrando. Né? Eu estou narrando uma história. Tá? Então seria discurso narrador. Tá? Ali o narrador. E o que é um discurso direto? Indireto, no caso. Aqui, o direto e o indireto. O que é um discurso indireto? O narrador conta uma história. Conhecemos as palavras dos personagens indiretamente. Quer dizer, ele está dando uma indireta dizendo, né? E o discurso direto é lermos as falas dos personagens de uma forma direta. Geralmente ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou aspas. Olha lá. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa? Ó, aspas. Né? E ele está mostrando diretamente o que está acontecendo, né? Ué, você sumiu? Né? Sumiu lá de casa, então ele já está mostrando. Direto. Indiretamente é aquela coisa que, talvez eu faça aquilo, né? Então, tem essas duas diferenças, tá? Aí eu tenho que marcar um X sobre o discurso direto. Olha aqui, ó. Um presentinho de seu avô, disse ele. Ele já está dizendo diretamente. Então, ele é um discurso direto. E está por aspas. Tá? Eu já não aguentava mais esperar. Ele está mostrando que ele não aguentava. Ele não está afirmando que ele não aguentava. Então, é um discurso indireto. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Ele já está mostrando, pai, olha, tá vendo? Olha aqui. Ele está mostrando, né, diretamente o que é o presente que ele ganhou. E as aspas já está indicando também. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Já está mostrando, né, o produto, o presente. Essa aqui, né?
não serve mais para nada, porque não funciona. Então ele está mostrando. Então, um discurso direto também, diretamente ao assunto. Meu pai passou a ela a bússola, né? Então ele já está dizendo diretamente, passou a ela a quem? Para quem ele passou, né? Então ele está indiretamente, tá? Discurso indireto. Aí na próxima página, que é a página 16 da nossa unidade 7, né? Relei outro trecho do corpo. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que não reparasse. Depois, ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer. E então, pediu que ele esperasse um pouco lá fora. Eu tenho que pintar as partes que apresentam um discurso indireto. Lembra que indireto ele não está afirmando algo, né? Então, disse que não poderia ir e que não reparasse. Não reparasse que ele não estava lá, né? Pediu que eu esperasse um pouco lá fora, né? Espera um pouco lá fora. Então, ele está dando uma indireta para você ficar lá. Reescreva um trecho transformando o discurso indireto em discurso direto. Olha lá. Então, eu tenho que reescrever esse trecho inteiro aqui, nessas linhas, tá? Aí, ele me abraçou apertado. Ó, ele me abraçou apertado, mas disse: não repare, eu não vou poder ir. Ele já está dizendo, ó, lá em cima ele disse assim, ó, que não poderia ir e que não reparasse. Ele não está afirmando. Aqui ele já afirmou, não repare, né? Eu não poderia ir. Ele já afirmou, diretamente, eu não vou. Né? Então, discurso direto. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre por barba por fazer. Então pediu que eu repassasse um pouco lá, que eu esperasse um pouco lá fora. Ele pediu, né? Espere um pouco lá fora. E aqui eu tenho que transformar num discurso direto, diretamente. Espere um pouco lá fora. Olha a diferença, né? Ele pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Ele está dando uma indireta, né? E aqui não, ele já está sendo direto. Espere um pouco lá fora, tá? Para entender bem certinho a noção do que é indireto e o que é direto dentro de um discurso, tá? Vamos lá. Opa. Aí nós temos lá os verbos, tá? De enunciação. A palavrinha é difícil, né? Tá? É uma elocução, olha lá. Dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar, abrigar, agradecer, gritar, interromper. São vários, né? E aqui eu tenho que transcrever de novo aquele trecho lá de cima, usando um desses verbos aqui, antes da fala de um personagem. Então lá eu coloquei, ele me abraçou apertado. Né? Então olhem aqui, ó. Ao me ver, ele disse: uai, sobrinho, você sumiu lá de casa, seu avô perguntava sempre por você e eu não acho que ele está sentindo a sua falta. Vai lá, né? Há muitas respostas, a gente pode colocar diversas respostas ali, ok? Mas tendo todo o cuidado na hora que eu vou colocar meu discurso direto ou indireto. Finalizamos então essa aula de língua portuguesa, que seria a primeira aula da unidade 7, ok? Então, vamos até a próxima aula, ok? Um abraço para vocês.